Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema diversidade humana, integração e luta nos movimentos sociais, eu tenho a alegria, a satisfação de conversar com a Débora Nunes. A Débora é integrante da Coordenação Nacional do MST e é também assentada da Reforma Agrária. Débora, é uma alegria ter você conosco no Radar Direitos Humanos. Seja bem-vinda. Olá, Rodrigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo, né? Aqui no programa Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília, e espero que a gente possa aqui partilhar um pouco, né, da nossa perspectiva, da nossa construção, mas também de desafios, né, que nós precisamos ainda enfrentar, questões que precisam ser superadas, para que esse aspecto, né, da diversidade humana, ele de fato seja algo integrado à luta, aos movimentos sociais, né, e o reconhecimento a esses sujeitos, né, enquanto sujeito da diversidade, mas que precisam ter o reconhecimento também, né, do conjunto da sociedade e daqueles que integram os movimentos sociais. Então, eu que agradeço poder estar aqui hoje com vocês. Então, deixa eu te perguntar, para a gente começar a nossa reflexão, como é que você vê a importância da diversidade humana, incluindo aspectos como gênero, orientação sexual, etnia, no contexto do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e também no contexto mais amplo, né, dos movimentos sociais? E quais são os principais benefícios que o respeito à diversidade pode trazer para os movimentos? Olha, primeiro eu quero dizer que, assim, todo movimento social, movimento popular, e aí falando muito a partir do chão que eu piso, que é o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, nós precisamos compreender que os sujeitos que integram, que passam a fazer parte, né, de um movimento social, no caso específico do MST, são sujeitos, são pessoas que estão na sociedade, são parte já dessa sociedade, né? Então, e nós somos uma sociedade que, querendo ou não, ainda que tenhamos, né, processos de afronto, de negação, né, do direito do reconhecimento dessa diversidade, mas essa diversidade é parte da sociedade, né? Desde do início da nossa história, da nossa formação social, política, econômica, cultural, nós somos, né, a expressão dessa diversidade. E estamos na sociedade. No caso do MST, quando as pessoas vêm para o movimento, tem uma coisa que no primeiro momento, é o que posso dizer assim, que é o que nos faz, comum, né? Que é justamente a necessidade, a demanda, né? O sonho de querer um pedaço de terra para trabalhar. Mas como quem vem é essa parcela da sociedade que está excluída, né? Que está despossuída da terra, ela vem na sua diversidade, né, do que tem na sociedade. Então, nesse sentido, eu entendo que o primeiro desafio nosso é a gente compreender isso, né? Camponeses, camponesas, pessoas que muitas vezes foram expulsas do campo, às vezes não é a primeira geração, é a segunda, terceira geração de famílias que foram colocadas, né, para a cidade e que não se encontram nesse ambiente e compreendem que a partir da inserção no movimento social de luta pela terra, podem fazer esse retorno, né? Podem fazer esse regresso. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa compreender. E aí, quando a gente vem para o movimento, né, nesse aspecto da gente entender a importância, primeiro, nós precisamos reconhecer que existe uma diversidade nos movimentos, porque o movimento é a expressão, é uma parcela, mas que é a expressão da sociedade. Então, reconhecer essa diversidade humana nas organizações e a diversidade no aspecto de gênero, no aspecto da orientação social, no aspecto da etnia, no aspecto religioso e também de tantas outras dimensões
é o primeiro passo para que a gente comece a se entender, que a gente comece a compreender que todos esses sujeitos, né, nessa diversidade ampla, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser legitimados nesse espaço de organização e eles precisam ser abraçados, no sentido de que nós não podemos, mais uma vez, né, até porque quem vem para o movimento social já é uma parcela que está excluída, né, está excluída dos meios de produção, muitas vezes está excluído do trabalho, está excluído da cidadania, está excluído da dignidade mínima, né, da existência humana. Então, o primeiro passo que o movimento tem que se desafiar a fazer é esse, é de construir esse espaço de acolhimento e de respeito a essa diversidade. E penso que o nosso movimento, e claro, viu, Rodrigo, compreendendo que não é um processo simples, não é um processo que deveria acontecer de forma natural, não é. Por quê? Porque nós somos parte da sociedade. Então, quem vem também para a organização vem nessa diversidade, mas vem carregado também daquilo que existe na sociedade, né? Dos valores da sociedade, dos preconceitos. Então, mas nós precisamos compreender que, através de um processo de inserção, de um processo de construção, de formação, isso precisa ir sendo trabalhado para que esses sujeitos se sintam abraçados e se sintam parte desse processo. Nesse sentido, o nosso movimento, desde a sua fundação, né, mesmo entendendo que nós temos sujeitos, o campo é um lugar também, né, carregado de preconceitos, carregados, né, de estereótipos também, né, que muitas vezes não aceita essa identidade, mas o nosso movimento, que tem dentre os seus objetivos, além da luta pela terra, além da luta pela reforma agrária, tem a luta pela transformação da sociedade, nosso movimento tem compreendido que é essencial nós rompermos, né, com preconceitos, rompermos com outras cercas, além da cerca pela terra, que nos possibilita, de fato, de viver, né, e ser feliz. Então, nesse sentido, é que o nosso movimento, ele tem buscado incluir, né, fazer o debate de gênero, aprendendo, inclusive, com outros processos, esse debate da diversidade sexual, né, o debate da etnia, e, para isso, nós temos construído, ao longo desses 39 anos, né, já caminhando para os 40 anos, espaços de debate, de reflexão, e no primeiro momento específico, né, com os diversos sujeitos, mas também coletivos, né. Então, o nosso movimento, lá na sua fundação, não tinha isso estabelecido, mas depois foi construindo as condições e a importância da participação igualitária das mulheres, né, em todos os processos. Não é só na escola, não é só na saúde, mas é nos espaços de direção, nos espaços de definição, em espaços e setores que muitas vezes são considerados os espaços dos homens, né? E hoje nós temos na nossa organização as mulheres, as companheiras, ocupando todos os espaços. E depois, isso é fruto dessa compreensão da importância da participação da diversidade de sujeitos, né, da diversidade humana na nossa organização. Mais à frente, né, nós começamos o debate, porque os sujeitos também foram se colocando as suas demandas, colocando a necessidade do reconhecimento do seu protagonismo político, dos sujeitos da diversidade sexual. Então, o MST também foi, ao longo dos anos, construindo a participação, né, dos sujeitos LGBTQIA+, dentro da nossa organização, e não só nos grupos específicos, né, mas em grupos também, nos espaços de direção, de coordenação do nosso movimento. E penso que talvez muito mais recente, né, nós temos entrado aí nesse debate étnico-racial, né, porque nós somos um movimento de pretos e pretas também, assim como grande parte da população brasileira, e nós somos parte dessa população. Então, nós começamos a debater esse aspecto, não apenas como um aspecto de reconhecimento às lutas dos povos negros, dos povos pretos no Brasil, mas também como uma identidade do povo sem terra, né? Enfim, então, e essa compreensão, né, dessa importância dessa diversidade, né, nós costumamos dizer, uma das questões fundamentais para nós construirmos a reforma agrária popular
é a inserção e a participação da diversidade de sujeitos na nossa organização, né? Enfrentando os preconceitos, enfrentando os estereótipos que a sociedade, né, nos ensina, para que a gente possa ter isso. E quando todo mundo participa, é muito melhor, porque assim, é o conjunto da organização com objetivos comuns, é o respeito prevalecendo, né? São as relações humanas sendo transformadas, porque nós compreendemos que na construção da reforma agrária popular, na construção da agroecologia, nós não podemos compreender a agroecologia apenas como método, como técnicas para produzir o alimento saudável, mas necessariamente para que nós possamos, né, construir a agroecologia, além da produção dos aspectos técnicos, nós precisamos também ter relações humanas saudáveis. E aí, então não tem como dizer que eu sou uma assentada que construa agroecologia se eu tenho relações doentias, né? Se as relações humanas e sociais no meu entorno não são relações que respeitam o outro, que faz com que o outro seja acolhido, que faz com que o outro possa se sentir parte desse processo. E não é parte só também no acolhimento, é no acolhimento, mas no processo de construção, sendo protagonista também dessa construção. Então, e quando isso acontece, é essencial, fortalece o movimento, fortalece as pessoas, e a gente consegue ter muito mais força para enfrentar os obstáculos, os desafios e construir aquilo que nós queremos para nós no campo, mas para o conjunto da sociedade brasileira. Débora, e tu achas que seria possível você identificar pelo menos um ou dois dos desafios que o MST vem enfrentando para essa efetiva inclusão? Olha, penso que um dos desafios no que se refere à participação igualitária das mulheres, né? Eu acho que esse é um desafio histórico, que nós avançamos muito, não tenho dúvida, assim, ó, se você pegar qualquer companheira nossa, assim, nós avançamos muito, mas eu penso que é um desafio que ainda permanece, e não permanece interno só por uma questão de decisão do movimento, né? Mas a gente se relaciona com o Estado. Muitas vezes, as políticas públicas, né, de acesso ao crédito, na grande maioria das vezes, sempre priorizava o homem, né? Vou dar um exemplo para você. Quando nós íamos fazer o cadastro, né, enquanto acampados e acampadas, para sermos assentados, o cadastro, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, eram feitos no nome dos homens, desconsiderando a figura da mulher, né? Depois de um amplo processo de luta, de organização, nós conseguimos conquistar, né, o direito e a garantia de que o cadastro ele é feito em nome dos dois, mas que a mulher, né, ela é a titular número 1, né, do lote. Penso que nessa construção também, inclusive com outras organizações, nós conseguimos também possibilitar a criação, né, a proposição de outras políticas públicas de crédito específico para as mulheres. Na nossa organização, né, é uma questão interna ainda, mas nós precisamos transformar isso numa política pública. Nós fomos também buscando garantir as condições, porque não adianta dizer assim, ó, é importante a participação igualitária das mulheres, se a gente, não pode ser uma definição política, se essa definição política, ela não tiver como consequência a construção das condições objetivas para que essas mulheres possam participar de forma igualitária. Então, construir, né, o nosso movimento vem feito, as cirandas, precisa ser algo que precisa ser universalizado, né? As cirandas infantis, para que as mulheres possam ir para uma reunião, possam ir para uma capacitação, para um curso de formação ou para uma atividade política, mas ter com quem deixar as crianças, né? Ou, além disso, ter a compreensão, né? Quando as mulheres têm um companheiro, que essa é uma tarefa que precisa ser dividida, precisa ser partilhada, né? Com o pai também, né? A responsabilidade dele é tanto quanto a das mulheres. Então, acho que essas são questões que a gente consegue, estão ainda na ordem do desafio, porque isso precisa ser universalizado em todos os acampamentos, em todos os assentamentos, precisa ter um link com os municípios, com o Estado, né, no aspecto da educação, de garantia de cirandas, enfim, mas eu penso que são desafios colocados ainda e estão em curso, né, processos de construção. E penso também que no próprio debate da diversidade da diversidade sexual, né, com os LGBTs, QIA+, no Movimento Sem Terra, penso que trazer esse debate para o conjunto da organização, porque o campo, nós
temos, assim como na cidade também, temos, né, a existência de violências. Elas não são permitidas, não são naturalizadas, mas elas existem. Então, promover debates, né, promover formações, para que o conjunto, né, da nossa organização, da nossa base assentada e acampada, possa, né, ter acesso a esse debate, a essas reflexões e também se comprometer com essa construção. Mas penso que nesses dois aspectos, principalmente, né, da questão das mulheres como dos sujeitos da diversidade sexual, o principal, um dos principais obstáculos ainda e que nós precisamos superar é do enfrentamento à violência, né? Ainda temos, assim, mulheres sendo assassinadas também no campo, ainda temos sujeitos LGBTQIA+, sendo assassinados no campo, então penso que esse é um grande, talvez é um dos principais obstáculos, né, porque impossibilita, inclusive, qualquer perspectiva de reflexão, de debate, de construção, né, quando você tira a vida do outro, né, então acho que esse é o principal obstáculo, mas nós temos, assim, de forma muito, muito firme, enfrentado esse debate, né, construído possibilidades que possam ir enfrentando isso e superando isso na nossa organização. Quando eu digo da nossa organização, porque é no meio rural, né, são em assentamentos que nós organizamos, que nós estamos, né, enfim, então acho que esse talvez seriam duas questões que eu acho que são ainda colocadas no aspecto de desafios a serem superados. Entendido, Débora. E a luta pela diversidade humana e também a luta pela igualdade de gênero, muitas vezes ela tem conexões ou interconexões, vamos chamar assim, com outras demandas da sociedade que perpassam também os movimentos sociais, como a reforma agrária e a luta pela justiça social. Mas como é que o MST aborda essa interseccionalidade? E como é que consegue, ou talvez busca, né, alcançar um equilíbrio nessas várias frentes de luta em prol desse objetivo comum? Eu penso que uma das questões que, acho que isso nosso movimento foi amadurecendo, é muito fruto do amadurecimento, né? As primeiras ocupações da nossa organização, ela, assim, talvez o aspecto principal era assim, era a terra, e ainda continua sendo hoje, né? As pessoas, quando elas vêm para o movimento, primeiro, o anseio são as questões objetivas, é a necessidade material, né? Eu não tenho terra, eu não tenho meio de produção e eu preciso trabalhar para sustentar minha família, para poder comer. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas ao longo desses 40 anos, o nosso movimento foi compreendendo e foi amadurecendo. Inclusive porque isso já estava desde o nosso início, como eu disse anteriormente, no aspecto dos objetivos, né, os objetivos do MST pela transformação social, de compreender que a reforma agrária que nós queremos, o modelo de agricultura que nós queremos, ele tem uma relação direta com o modelo de sociedade que nós precisamos, né? Por isso que, inclusive, desde do nascedouro do MST, está lá, é lutar pela terra, é lutar por reforma agrária, mas é lutar por transformações, e transformações profundas nessa sociedade. Até porque a nossa compreensão é que frente à elite que nós temos no nosso país, frente ao que há, né, de cristalizado no que se refere à propriedade privada da terra, se nós não tivermos transformações profundas na sociedade, dificilmente nós vamos conseguir realizar a reforma agrária. E aí, nesse aspecto, a gente tem a compreensão de que realizar a reforma agrária, ela passa necessariamente também por uma mudança de sociedade, por um projeto de sociedade que compreenda que a reforma agrária ela é importante para produzir o alimento saudável e alimentar o povo, matar a fome, fazer com que esse alimento possa chegar à mesa de quem está na cidade, de quem está nos povoados, mas que isso tem uma relação direta com um projeto de sociedade. Não pode ser a produção do alimento pela produção de alimento, mas é uma produção de alimento que precisa estabelecer novas relações com os bens comuns da natureza, mas também precisa construir novas relações humanas e sociais. Então, compreender aí nesse aspecto, né, as outras demandas, as outras
as outras necessidades dos sujeitos, até para que os sujeitos se sintam partes. É importante, a mulher ela não vai, né, estar num processo de luta se ela não for respeitada, se ela não for violentada, se ela não for reconhecida como um sujeito que tem protagonismo, que constrói esse processo. Então, nós temos procurado fazer isso, e isso não pode ser também só uma retórica, né? Por isso que na construção, né, no direito, na garantia de que, olha, lá no cadastro tem que ter a mulher, e foi uma conquista, né? Nós temos brigado e temos conseguido isso, né? Garantir que quando se trata de casais, né, homoafetivos, esses casais podem também ir para a relação de beneficiário, podem ser titulares, né, do processo. Isso é romper com paradigmas, inclusive paradigmas do Estado, né, do Estado brasileiro. Então, trabalhar a reforma agrária, mas nessa compreensão mais ampla, né, nesse aspecto de intersetorizar, né, as demandas, as necessidades dos sujeitos, e com isso a gente ir trabalhando. Então, quando as pessoas se sentem parte desse processo, né, reconhecidas, legitimadas, acolhidas, elas vão participando. Então, a luta pela reforma agrária não é a luta só pela partilha da terra, mas é a luta para que a gente possa ter condições dignas de vida, é a luta para que a gente tenha uma nova sociabilidade, é a luta para que as pessoas possam viver, ser felizes, que as pessoas possam amar com liberdade, que as pessoas possam viverem sem serem violentadas, serem respeitadas na sua diversidade. Então, a luta pela terra, esses aspectos, a própria questão que eu acabei pouco abordando, mas a questão racial, né? Então, se reconhecer como sujeitos pretos, mas que também constrói esse processo de luta. Então, a luta pela reforma agrária, nós temos aprendido, né, nesses 40 anos, de que é essencial nós contemplarmos essas dimensões, porque aí os sujeitos são partes integrantes disso e constrói essa luta específica da luta pela terra, mas nesse aspecto mais amplo no que se refere à vida e às relações humanas e à diversidade de sujeitos que compõem essa organização e essa luta pela reforma agrária popular. Débora, eu arriscaria dizer que a proteção dos direitos e garantias fundamentais e o respeito aos direitos das minorias, né, e da diversidade humana tem crescido, tem sido cada vez mais importante nos últimos anos, apesar de todo e qualquer retrocesso ideológico de natureza violenta que o Brasil tem enfrentado, não só o Brasil, mas a gente vê uma retomada, vamos chamar assim, de uma postura política conservadora, fascista, violenta, mas apesar disso, globalmente, eu arriscaria dizer que há um crescimento da compreensão e da importância do respeito à diversidade, né? Aí, inserido nesse movimento político que a gente vive atualmente, na perspectiva do MST, né, qual deve ser, ou qual tem sido o papel dos movimentos sociais para construir uma sociedade mais justa, igualitária, mais inclusiva, e como é que vocês veem o futuro da luta pela diversidade? Não, sem sombra de dúvida, nós estamos, quando você diz assim, né, de que nós vivemos um período, pegando muito específico o Brasil, nós vivemos um período aí nos últimos 6 anos, né, sem contar com 2023, de fato, de muito afronto, né, afronto ao respeito, afronto à vida, afronto a qualquer possibilidade de existência e de respeito à diversidade. Mas concordo com você que, na contramão disso, né, existe, sim, eu diria que, eu não diria que é um cenário, mas eu penso que nós temos nuances de que, de fato, o direito, né, das maiorias, né, tidas como minorias, né, e esse aspecto da diversidade, eles têm sido cada vez mais pautados, e concordo com você que no cenário global, né, eu acho que tem uma tendência a isso, né, e acho que a tendência isso tem sido uma tendência justamente porque em todo o mundo, né, organizações
parcelas importantes da sociedade, movimentos populares, têm enfrentado esse debate, né? Assim, não dá para a gente fazer de conta que isso não existe, né? Seja do ponto de vista da negação e da violência, né? Existente contra essa diversidade, a diversidade humana e a igualdade, né? De gênero, a igualdade humana mesmo, mas eu acho que tem isso porque a sociedade não tem se calado, parcelas da sociedade não têm se calado e tem enfrentado, né, o que muitas vezes tem se tentado colocar como padrão correto, padrão, né, que deve ser, e é um padrão estabelecido que não condiz com a realidade. Então, eu acho que nós temos tido em diversas partes a coragem, né, de fazer esse debate, de enfrentar esse debate. E acho que isso tem ajudado também a encorajar outros, né? Acho que isso tem ajudado a encorajar outros, não só a assumirem esse debate, mas a assumirem também esse fronte, né, na sociedade, né? E acho que um aspecto importante pedagógico desse processo é que enfrentar esse debate, estar no fronte, né, dessa ofensiva, essa ofensiva fascista, né, que nós temos vivenciado no último período, ele tem ajudado muito, né, a sociedade, assim, a ir se colocando, porque a gente não pode considerar que a sociedade brasileira são os 25% aí que acreditam, né, acreditam em toda a história, todos os fake news que foram construídos no último período. E penso que essa disposição e essa coragem, né, de parcelas, de fazer esse enfrentamento, né, tem ajudado, sobretudo, a gente e criando também um pouco na sociedade, nessa perspectiva que uma sociedade efetivamente democrática, uma sociedade inclusiva e uma sociedade justa, ela passa por esse reconhecimento, né, e pela aceitação dessa diversidade. Então, nesse sentido, é que eu penso que eu sou otimista, né? Eu acho que eu sou bastante otimista nesse aspecto de que nós precisamos seguir, insistir nessa construção, né? Nós não podemos aceitar que é a barbárie, né? Que é a violência, né, declarada de segmentos, de grupos, contra as mulheres, contra os sujeitos da diversidade sexual, contra os pretos e pobres das periferias, que vão ditar a regra como deve ser uma sociedade, né? Acho que a nossa sociedade, a sociedade que nós queremos, uma sociedade inclusiva, uma sociedade justa, uma sociedade passa por outros aspectos, claro, estruturais, né? Como essa coisa da própria existência humana, né? Do acesso a políticas públicas, do acesso à educação, da garantia do trabalho, mas ele passa necessariamente por enfrentar esses debates que estão no cotidiano, que estão na periferia, estão nas universidades, estão no movimento popular, estão nas ruas, e que muitas vezes a gente não tem a coragem de fazer o enfrentamento necessário. Então, eu penso que é essencial nós seguirmos fazendo, né, os confrontos necessários, os debates necessários, mas com a serenidade também necessária para que a gente possa trazer no cerne de tudo isso uma questão que é essencial, que é o respeito, né? Acho que é o respeito, e a partir disso a gente garantindo aí a inclusão e a construção de uma sociedade com novas relações humanas, com novas relações sociais, com uma nova sociabilidade, né? Onde as pessoas possam ser respeitadas e viverem, de fato, felizes, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que seguir semeando, né? Precisamos para que a gente possa colher, né, os frutos de uma sociedade melhor para nós, né, e para as futuras gerações também. Débora, e para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de te ouvir sobre qual deve ser o papel das organizações religiosas, da religião organizada, para a garantia dos direitos relacionados à diversidade? Rodrigo, olha, as religiões, elas têm um papel fundamental nisso, né? Tem um papel fundamental, e eu digo isso, inclusive, como cristã, né? Penso que o próprio cristianismo foi deturpado, né? Foi apropriado de forma indevida, foi, né? Assim, tentaram
tentaram colocar um Cristo que não foi o Cristo, né, que veio a essa terra e que lutou, né, justamente para superar isso, né, para superar as injustiças, para superar as desigualdades, e que esteve ao lado desses excluídos, né? Então, eu penso que o papel das religiões é essencial de encarar, primeiro ter a coragem de encarar esse debate, né? Nós sabemos também que, como parte da sociedade também, na grande maioria das vezes, muitas religiões também são dominadas por um conservadorismo, né? Então, penso que o papel que as religiões podem cumprir é o papel de fato, disseminar o amor, né? Disseminar o verdadeiro papel do cristianismo, né? Na construção, né? De uma sociedade que, de fato, seja inclusiva e seja inclusiva com respeito, né? Também dentro dessa irmandade. Então, eu penso que é essencial, né? Começar pelas religiões por dentro, né? E isso poder irradiar para a sociedade. Penso que é essencial, cumpre um papel muito importante, são segmentos e setores que podem muito, né, influenciar nessa virada de chave, né? Nessa superação do não respeito, no enfrentamento às violências e nessa construção de fato de que a diversidade é parte da sociedade, que ela precisa ser encarada e garantida com respeito, com a fraternidade necessária. Acho que é um ambiente que pode contribuir muito, inclusive com os movimentos populares também, né? Contribuir para que os movimentos populares também possam, porque quem está nos movimentos populares tem, né? São sujeitos, são pessoas que também têm suas religiões, e acho que só colabora, só fortalece, né? E a gente construir uma grande corrente, uma grande construção desse respeito e desse fortalecimento da diversidade humana como condição para a gente construir uma nova sociabilidade. E um novo mundo, né, também. Débora, muito, muito obrigado por refletir conosco sobre esse tema tão importante, a diversidade humana, a integração e a luta dos movimentos sociais. Então, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu agradeço, acho que nós temos muito, inclusive, a aprender com vocês, mas aprender, e acho que esse é outro aspecto, né? O estar aberto a aprender, né? E garantir, né, a diversidade humana, reconhecer a diversidade humana como parte, né, da luta, como parte da construção do que nós queremos, é essencial. Então, agradecer por esse momento aqui, mas que nós podemos, né, que sigamos, né, esse debate nos nossos locais, nos chãos que nós pisamos, e não só debatendo. Acho que o debate é essencial, mas que a gente siga também na prática, né, no exercício dessa construção, né, de respeito, né, de reconhecimento à diversidade humana como elemento central para a nossa existência aqui no nosso planeta. Obrigada e até mais. Nós que agradecemos, Débora. Então, você que nos escuta, nós tivemos a oportunidade e a alegria de conversar com a Débora Nunes, que é integrante da Coordenação Nacional do MST e assentada da Reforma Agrária, e nós conversamos sobre diversidade humana, integração e luta nos movimentos sociais. Desejo que vocês fiquem bem, que fiquem seguras e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.